vocês, atendendo ao convite do Ministério do Desenvolvimento Social, da ABRAS, para que a nossa ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campeiro, pudesse apresentar o planejamento para os próximos, pelo menos os próximos 4 anos, vamos falar assim. E isso é uma agenda que esse o projeto ainda foi um projeto que não é... Mas é um programa que envolve todos os ministérios, não só a Fazenda, MDS e MDA que estão aqui presentes, mas nós estamos falando em nome de todo o governo e, dentro do possível, pretendemos eventualmente responder questões que digam respeito a toda a agenda, não só a agenda rural, a agenda de distribuição, a agenda de consumo. Segunda questão que eu acho que é muito importante estar destacando para os senhores é que este plano ele não está substituindo o conjunto das ações do Estado brasileiro. Nós estamos trabalhando com um plano que é um esforço extraordinário do Estado brasileiro. O que a gente quer dizer com isso? Nós temos um plano que de fato é um plano para 4 anos. Nós queremos em 4 anos atingir uma meta que é uma meta ousada, uma meta que nós reconhecemos bastante difícil e complexa, mas que nós temos convicção, até porque estamos com um plano que envolve um conjunto de áreas grandes, que nós vamos ser bem-sucedidos, mas isso só acontecerá se a gente contar não só com o governo federal, mas com estados, com municípios, com as universidades, com a iniciativa privada, com vários setores hoje da sociedade civil e, portanto, entendemos que esse é um esforço do Estado brasileiro e do país para conseguir atingir essa grande meta e essa ousada meta. A ideia de estar conversando com o setor varejista e supermercadista, como disse o Sumo, de fato, é a primeira vez que a gente apresenta o plano, mesmo que seja só uma parte dele, até porque várias outras questões que compõem o plano não são de interesse específico dessa nossa mesa de debates, mas como nós pretendemos que vocês se engajem de fato numa agenda que para nós não é uma agenda tradicional de voluntários, ou não é uma agenda de doações, nós não estamos conversando com o setor supermercadista e com o varejo no Brasil para fazer uma discussão de participação de uma agenda de miséria, mas nós estamos aqui conversando com os senhores porque nós entendemos que essa é uma agenda de negócios e entendemos que todos temos a ganhar, não só o país, com o fim da miséria e, portanto, com a inclusão de milhões e milhões numa agenda de consumo, mas porque nós, de fato, podemos construir uma agenda de compras da agricultura familiar, de melhoria das condições de inclusão de vastos setores que hoje produzem alimentos no Brasil e, portanto, queremos fazer uma discussão, que eu acho que é uma discussão onde todos temos a ganhar, certo? A população brasileira, os senhores, nós do governo, portanto, a ideia é que a gente possa estar fazendo uma discussão de negócios. Então, vou apresentar rapidamente o conceito geral do plano, para que a gente possa estar partindo de um debate mais geral. Vou apresentar uma discussão, que é uma discussão de sugestão de agenda para os senhores, e depois eu acho que a gente tem que abrir o debate, porque eu também gostaria muito de ouvi-los. Então, primeiro, um contexto mais geral. Nós anunciamos recentemente, através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os dados do Censo 2010, surpreendentemente antecipando em quase 6 meses o que tradicionalmente é apresentado. E aqui nós fizemos um trabalho mostrando o Censo 2000 e o Censo 2010, comparando. Então você vê, o país cresceu em população quase mais de 13%, portanto temos aqui quase 22 milhões de brasileiros a mais entre 2000 e 2010, e a população extremamente pobre caiu não só em números absolutos, como isso proporcionalmente, se a gente estivesse trabalhando com números relativos, vocês imaginem qual seria a nossa conta. Então, nós já tivemos ao longo dessa década uma redução da população extremamente pobre, bastante significativa, e da população pobre e melhoria da distribuição de renda e das condições de vida de toda a população. Na nossa avaliação,
Esse resultado é fruto fundamentalmente do crescimento econômico, mas ele também é fruto de decisões políticas importantes na nossa avaliação. Somente o crescimento econômico e o aumento de emprego não seria suficiente para que a gente tivesse incluído esses quase 27 milhões de brasileiros numa agenda de consumo e distribuição de renda. Aqui eu destaquei algumas das políticas públicas que, na nossa avaliação, foram fundamentais para que a gente tivesse esse resultado tão bem sucedido, que foi o aumento do emprego e da sua formalização, uma política permanente de valorização do salário mínimo feita ao longo dos últimos 8 anos e a ampliação e a consolidação dos programas de transferência de renda, em especial o Bolsa Família, e ao mesmo tempo uma agenda de ampliação do crédito. Aqui eu vou destacar em especial o aumento de um crédito, que é o microcrédito rural, que é o PRONAF, que foi o responsável pelo crescimento vertiginoso da produção de alimentos da agricultura familiar nos últimos 8 anos. Nós saímos de um patamar de em torno de 2,5 bilhões para mais de 12 bilhões esse ano, né, Arnoldo? E pretendemos chegar a 16 bilhões com o lançamento um plano safra do próximo período. Portanto, um crescimento aí substantivo numa agenda de produção de alimentos, em especial de alimentos no país. Mesmo com todo esse crescimento e com toda essa agenda de distribuição de renda, nós continuamos tendo 16,2 milhões de pessoas ainda em situação de extrema pobreza no Brasil. São pessoas, tá? Não são famílias, portanto aqui inclui crianças, adolescentes, homens, mulheres, idosos. Nós, a semana passada, anunciamos para o governo, para fins do Plano Brasil Sem Miséria, o que nós consideramos a linha de extrema pobreza, que são R$ 70 per capita. Com esse corte de R$ 70 per capita, que coincide com dois recortes de renda que para nós são muito simbólicos. Um deles é o do próprio Bolsa Família, né, que é R$ 70 para a população extremamente pobre e R$ 140 para a população pobre. Então já é o recorte de um dos principais programas do governo federal, mas também fica acima do estabelecido pelo Banco Mundial e pelo PNUD para um plano internacional que a gente conhece como Objetivos do Milênio, que cada país se comprometeu com um conjunto de metas. A meta número 1 é a erradicação da extrema pobreza, e o recorte do das Nações Unidas, né, e do Banco Mundial, mas na verdade é das Nações Unidas, para esse perfil de extrema pobreza é 1,25 centes, $1,25, o que, dependendo da cotação, daí entre 60 e 68 reais nos últimos anos. Portanto, nós estamos propondo um recorte que, em o Brasil atingindo, e nós acreditamos que atingirá, nós seremos o primeiro país em desenvolvimento a erradicar a extrema pobreza e está cumprindo antecipadamente a primeira meta do milênio. Bom, aqui tem um dado, depois a gente colocará à disposição dos senhores, onde estão esses 16,2 milhões, e chama atenção, né, o Brasil, né, os 16,2 milhões é mais ou menos equilibrado entre urbano e rural, ao contrário do que se imaginava, né, mas ao mesmo tempo eu acho que chama muita atenção a forte presença da pobreza no Nordeste, que dá quase 60% da população extremamente pobre do Brasil se concentra no Nordeste. Se a gente somar Norte e Nordeste, nós ficamos com a grande maioria da população extremamente pobre, mesmo do ponto de vista numérico, a gente tendo um número parecido com o Sudeste e Nordeste. Bom, alguns dados sobre o perfil da extrema pobreza. Esses 16,7 milhões, 2 milhões, como eu disse, quase 60% estão no Nordeste, isso representa 9,6 milhões de pessoas. Desse total, também é importante destacar da população brasileira que 29 milhões são os brasileiros residentes no campo. Desses, 25% se encontram em situação de extrema pobreza. Portanto, a pobreza no campo, proporcionalmente, ela é muito maior do que na cidade.
apesar de numericamente, do ponto de vista geral, considerar uma população muito menor no campo, né, 1 em cada 4 brasileiros moradores do campo se encontra em situação de extrema pobreza. Cerca de metade dessa população tem menos de 19 anos, 51% tem menos de 19 anos, 40% tem menos de 14 anos, portanto a pobreza se concentra também fortemente em crianças e adolescentes. Isso é um dos recortes importantes e estratégicos do plano de erradicação da extrema pobreza da presidenta Dilma, é um olhar com relação a crianças e jovens, né? Então 40% se concentra até 14 anos. Qual é o nosso grande desafio? Retirar a população extremamente pobre dessa condição, rompendo esse ciclo tradicional, inclusive rompendo um ciclo geracional, que é os filhos dos pobres, os filhos dos analfabetos tendem a ser pobres e tendem a ser analfabetos. Portanto, nós temos todo um esforço de romper o ciclo, inclusive o ciclo geracional. E a grande dificuldade, eu acho que é importante, primeiro registrar uma questão que para nós é emblemática para estar organizando o plano para o próximo período, que é como nós avançamos muito nesses últimos 8 anos, reduzindo muito a pobreza e a extrema pobreza. Esses 16 milhões, na verdade, eles concentram uma população extremamente pobre, muito mais resistente, portanto, é muito mais difícil o esforço que nós teremos que fazer no próximo período do que o esforço que já foi gigantesco que nós fizemos ao longo desses 8 anos. Portanto, você tem, nesse núcleo de 16 milhões, uma população muito mais difícil de estar sendo trabalhada, um núcleo entendido muito mais resistente. Essa população se concentra. Quais são as principais dificuldades? Elas residem em regiões com baixo dinamismo econômico, se concentram nesses territórios, tem baixíssimo nível de escolaridade e de qualificação, portanto a dificuldade de garantir que elas se incluam naturalmente no mercado de trabalho, e tem acesso precário a recursos, a informações, às oportunidades, às atividades produtivas e aos serviços públicos. Porque é óbvio, mas é importante destacar isso. Na nossa avaliação, como eu disse, o Brasil continuará crescendo a taxas sustentáveis. Mas nós não acreditamos que naturalmente essa população conseguirá se incluir no mercado de trabalho, conseguirá se incluir nesse Brasil, que é um Brasil cheio de oportunidades, por esse conjunto de questões. Portanto, é importante que o Estado brasileiro consiga ir atrás dessa população e ajudá-la a romper essa barreira, que é uma barreira invisível, que a impede de acessar essas oportunidades que estão colocadas para a maioria dos brasileiros, mas que esses 16 milhões continuam sem essas oportunidades. Portanto, não será naturalmente que isso acontecer. E isso justifica, na nossa avaliação, que a presidenta Dilma tenha lançado um plano, que é um plano de organização e de uma grande força-tarefa, para que a gente consiga viabilizar que esses 16 milhões também tenham acesso a essas oportunidades. Apesar de a gente estar falando muito num recorte de renda, né, e nós usamos um recorte de renda para definir quem é o nosso público, que é quem recebe menos de R$70 per capita, mas o plano não será um plano voltado somente para a agenda de renda. Nós estamos olhando essa população extremamente pobre, que ganha menos de R$70, para conseguir identificar quais são as suas grandes carências. À medida que a gente olha a renda, e isso ficou muito claro com os dados recentemente apresentados pelo IBGE, você consegue identificar que essa população não é só a população mais carente de renda, mas é a população mais carente de tudo. Mais carente de educação, mais carente de serviços, mais carente de esgoto, mais carente de educação, de saúde, de assistência social, de segurança pública. Portanto, é a população que mais precisa de serviços, que mais precisa do Estado, e infelizmente é uma população que a gente não consegue alcançar, né? Portanto, justificará também um conjunto de alterações na forma como o Estado brasileiro tem se relacionado e o que nós temos que fazer com ela.